Amém, glória a Jesus. Estamos chegando nesta noite com mais um momento com a palavra para trazer para vocês, irmãos, amigos, uma palavra do Senhor. A palavra do Senhor, como ela é eficaz, eficiente. E nesta noite o Senhor, através do Espírito Santo, reservou uma porção da palavra de Deus muito importante, muito interessante. O tema da palavra de hoje é cura para uma sociedade em crise. É um texto que foi narrado pelo próprio Cristo, segundo Mateus, no capítulo 6, versículo 25, até o versículo 29. É muito interessante que ele fala sobre ansiedade, né? Ansiedade, que é o tema da nossa palavra de hoje. Então, a ansiedade, segundo o que foi escrito, né, nesse texto, é parte dos ensinamentos do Sermão da Montanha. O assunto é tão importante que o Senhor Jesus dedicou parte dos seus ensinamentos para nos alertar dos cuidados que devemos ter. Portanto, o Senhor Jesus já alertava há 2000 anos para a necessidade de nos sermos sábios e prudentes em nossas ações quanto à questão da ansiedade. A ansiedade tem se constituído o mal do século. Em todo o mundo há corrida de pessoas à procura de psicólogos de tratamento para as doenças ligadas à ansiedade. A ansiedade e as doenças relacionadas são responsáveis por grande número de afastamento de trabalhadores das suas atividades. Amém? Hoje nós estamos aqui do nosso lado aqui, a pastora Ceissa, que vai nos ajudar, né, nos comentários, né? Então ela está aqui para dar uma boa noite para os irmãos. Olá, boa noite. Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos também falar um pouco hoje, já que nós estamos falando sobre esse tema, abordando esse tema sobre ansiedade, que é um tema bastante falado, mencionado nas palestras, nas pregações, mas nós não podemos estar indiferente com um tema tão verdadeiro, né? Na verdade, é um tema que fala muito a respeito na vida individual de cada pessoa, pela circunstância que nós estamos vivendo em dias atuais. E o que é a ansiedade, né? O que é uma ansiedade? Ansiedade fala de aflição, de angústia. A ansiedade ela é um estado de perturbação do espírito causado pela incerteza do que está por vir. Então, esse é uma tradução bem específica do que significa a ansiedade. Então, a ansiedade ela é uma perturbação causada no nosso espírito pela incerteza das coisas que estão por vir. Ou seja, a incerteza do que vai acontecer amanhã. Como vai ser a minha vida amanhã? O que vai acontecer comigo, com a minha família? O que espera por mim o dia de amanhã? Então, essa ansiedade que vai gerando essa angústia no nosso espírito, vai fulminando a nossa paz, vai fulminando a nossa esperança, e aí nós vamos nos enfraquecendo cada dia, sendo consumido pela ansiedade. E isso se nós não tivermos o cuidado de zelarmos por esse nosso lado, esse lado emotivo, esse lado do sentimento. E a ansiedade, ela é instalada no nosso coração por causa de várias coisas que nos cercam, várias circunstâncias, várias situações. Isso está falando a respeito do trabalho, isso fala a respeito de criar, né, de estruturar uma família nos dias de hoje, lidar com filhos, cuidar da casa, cuidar do trabalho ao mesmo tempo, ser um bom profissional, estar na altura da cobrança da sociedade, da cobrança das empresas, estar cada dia se reciclando, todo dia, porque nunca podemos parar de reciclar.
E isso vai nos consumindo de pouco a pouco. E nós vamos, a preocupação vem junto, a ansiedade ela vem junto. Mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou passar nesse concurso? Será que eu vou ser aprovado? Será que eu vou conseguir concluir essa faculdade? O que será de mim sem a faculdade? Então, a sociedade caminha largos passos, nesse ritmo de você crescer, e isso vai gerando toda essa questão da ansiedade, não é mesmo? Mas nós temos vamos falar um pouco, nos levar agora para o lado espiritual. Por que o lado espiritual? Porque se nós não equilibrarmos o nosso dia a dia, nossas tarefas, nossos sonhos, nossos projetos, com a vida espiritual, nós não vamos às vezes conseguir superar algumas situações das nossas vidas. Então, para isso acontecer, eu te convido para você participar comigo de uma passagem bíblica que o Senhor fala muito profundamente ao nosso coração, e Ele nos dá uma receita infalível, uma receita que ela é poderosa, eficaz, ela funciona mesmo. Vamos ver aqui o que o Senhor nos diz no Salmo 125. Ele diz assim: olha que coisa maravilhosa para as nossas vidas, para combater, ajudarmos com essa tal de ansiedade, né? Essa tal de ansiedade é uma peste, né? Mas olha só, o versículo 1 diz assim, ó: aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. O monte Sião são as montanhas, os montes que fazem uma montanha em volta de Jerusalém. E Deus traz aqui, chamando a atenção de Israel, né, especificamente nessa época, que foram épocas de muitas guerras, e muitas nações inimigas de Israel levantavam para destruir Israel e não conseguia. Cada vez que eles tentavam destruir Israel, destruir Jerusalém, Deus levantava alguém, reconstruía Jerusalém, levantava reis, levantava profetas. E ele começava, mesmo que muitas pessoas fossem mortas naquela época por causa das guerras, das perseguições, o Senhor restaurava rapidamente a nação de Israel. Então é uma nação que guerra nenhuma nunca pôde destruir. Por quê? Porque é uma nação que tem uma promessa, que é arraigada, a estrutura dela está voltada para Deus. Então é isso que Deus chama a nossa atenção, que se nós voltarmos nosso olhar para Ele, por mais que nós estamos vivendo esses dias aí muito difíceis, não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro, são dias difíceis, dias de economias difíceis, dia de altos e baixos, dias de muita incerteza. Mas Deus nos dá essa palavra que, estando com Ele, nós vamos superar todas essas situações com muito mais facilidade. E ainda que o verso 2 diz assim: olha que lindo, que maravilha que o Senhor tem para nós hoje. Olha só, como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo. Deus está em volta de quem? Né? Do seu povo. E quem é o seu povo? É aquela pessoa que coloca nele a sua confiança, que coloca nele inteiramente, coloca nele a sua fé de forma inabalável. Ainda que a circunstância diz o contrário, ainda que os meus olhos naturais não estão vendo a coisa favorecida, mas vai acontecer. Por quê? Porque Deus está falando e é uma promessa. Mas isso vai depender de quê? De mim e de você. Vai depender de nós colocarmos no Senhor a nossa fé, a nossa confiança. E aí ele diz, para concluir essa passagem dessa palavra, ele diz que assim o Senhor está ao redor do seu povo, e ele diz que é agora e para sempre.
Então aqui nós vamos ver que mesmo na época que foi escrita, no mesmo que foi declarado, que foi anunciada essa profecia para Israel, que também é para nós, ele fala que não só naqueles dias, mas que seria para sempre. Então Deus não é um Deus do passado. O nosso Deus é um Deus, foi o Deus do passado, ele é o Deus do presente e ele também será eternamente o Aleluia. Deus do futuro. Então o meu futuro e o seu futuro, independentemente das circunstâncias que nos dizem o contrário, está nas mãos do nosso Deus, amém? Então nós coloquemos a nossa confiança em Deus, para que Deus nos façamos pessoas inabaláveis nos dias difíceis. E os dias difíceis, ele vem para todos, ele vem para o povo de Deus, assim como veio para Israel. Mas Israel, até hoje, é uma nação forte, é uma nação que ninguém conseguiu destruir, por mais que já levantaram nações, em tempos antigos levantou tantas nações tentando destruir Israel, mas nunca foi destruído, porque Israel tem uma aliança com Deus. Então o nosso convite nessa noite é: faça uma aliança com Deus e você vai ver o quanto Deus vai trazer refrigério sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu sonho. Tudo vai dar certo, de acordo com você andar debaixo da promessa de Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Bem colocado Aleluia. pela pastora Ceis. Quero mandar a nossa boa noite especial para a Suzete Roladão, para a Lúcia. Também já está conosco a Delmárcia, já está conosco a Benedita, o Bento, né? Né, Bento? Boa noite para vocês. A Jessilei também já apareceu por aqui. Boa noite para você. Deus abençoe cada um dos meus irmãos, tá? Vão colocando aí as suas mensagens e nós vamos interagindo da maneira do possível. A pastora Ceis vai ficar conosco aqui até o final da live. E ela vai estar comentando, né? Dando a sua opinião sobre os versículos que nós vamos meditar. Graça e paz, pastor, né? Que bom, né, Suzete? Maravilha. Então, como eu falei, nós vamos meditar no capítulo 6 de Mateus, do versículo 25 até o versículo 29. É muito importante porque foi um texto que foi escrito pelo próprio Senhor Jesus e narrado por Mateus. Quando o Senhor Jesus resolveu escrever o Sermão da Montanha, ele teve a preocupação de falar sobre a ansiedade. Preocupação excessiva, né, que é um tema recorrente que está hoje trazendo muito problema para a sociedade no mundo todo, né? Como nós meditamos há pouco, existe hoje um grande número de pessoas doentes, né, internadas, pessoas que faltam ao trabalho. Por quê? Porque estão ansiosas, e a ansiedade ela gera outros problemas, né? Um dos problemas que mais são causados pela sociedade é o estresse. O estresse, que é uma doença que causa muitos problemas para as pessoas, né? Então nós vamos falar o que Jesus nos fala a respeito de ansiedade. O versículo 25, né? Ele diz: por isso eu digo a vocês, não fiquem ansiosos com a comida e com a bebida que precisam para viver. Interessante, né? Não fiquem preocupados, ansiosos com a comida, com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que a roupa? Interessante, né? Como o Senhor Jesus, ele próprio, né, nos ensina a respeito que nós devemos abrir mão das preocupações materiais, né, para falar, como a pastora falou, a respeito de nossa vida com Deus, de colocar a nossa confiança em Deus, né? Quero mandar um abraço para o Dean Alves, né? Você está em Conceição, né? Ou ainda está em Palmas? Um abraço para você, Deus te abençoe. Então o Senhor nos ensina que não devemos priorizar as coisas materiais. Isso não implica que devemos deixar de trabalhar, dedicar os nossos dias à ociosidade, a não fazer nada. Não, não é isso que o Senhor está falando. Ele está falando que nós devemos estar firme na nossa confiança nele, na nossa fé, para que ele possa então nos suprir, né? Nos suprir daquilo que nós precisamos. O rei Salomão, no provérbio 14, 23, ele diz que o trabalho, em todo o trabalho eu aproveito, mas ficar só em palavras não leva nada, leva à pobreza. Então devemos estar, né, trabalhando para que nós possamos adquirir aquilo que nós precisamos,
mas não devemos fincar nossa vida no trabalho de maneira que venha prejudicar nós, às vezes prejudicar a nossa família. O salmista, no Salmo 127, versículo 1, diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, não tem sentido nenhum, né, pastora? Construir a casa, edificar a casa, se o Senhor não está conosco, né? A pastora, você pode falar alguma coisa a respeito deste versículo? Interessante que Jesus, falando certa vez de casa, ele dá exemplo de duas casas: a casa edificada sobre uma rocha e a casa edificada sobre a areia. Então aqui nós podemos ver também que há uma semelhança, que fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão vai ser o nosso trabalho, né? O trabalho de quem edifica. E lá onde Jesus fala sobre as duas casas, ele fala que a pessoa, ele compara as nossas idas com aquelas casas. Ou seja, a pessoa que está firme em Deus, confiante em Deus, arraigado em Deus, está ali com as suas raízes fincadas na palavra do Senhor, ela não vai sucumbir diante das aflições que o mundo vai trazendo sobre nós. Já o contrário daquela casa que foi edificada sobre a areia. Aqui diz que a casa edificada sobre a areia, nós não estamos lendo o texto, mas Jesus falou que essa casa, ela quer dizer o quê? Aquela pessoa que está distante de Deus. Então a pessoa, quando ela está distante do seu Criador, do seu Pai amoroso, do seu Criador eterno, ele vai se esfriando ali na fé, ele vai perdendo esse vínculo de intimidade, de comunhão com Deus. Então ele fica uma pessoa muito suscetível a se esmoronar nos momentos difíceis. Então o Senhor compara essas duas casas como uma casa que é edificada sobre a rocha. A rocha principal que a Bíblia fala, nos ensina, ela é Cristo. Ele é uma rocha inabalável, indestrutível. Então nós precisamos edificar as nossas vidas, edificar as nossas emoções, edificar os nossos projetos, edificar os nossos filhos, nossa casa, o nosso trabalho. Em quem? Em Deus. Para quê? Para que nós não venhamos ser frustrados, decepcionados, para que nós não venhamos ver nosso trabalho ser em vão, que o nosso trabalho venha produzir para nós frutos de alegria, de satisfação, que nós possamos usufruir do que Deus tem para nós, o melhor que Ele tem para nós. Mas para isso nós precisamos ter essa base, sermos essa casa edificada sobre a rocha, ou seja, sobre Cristo, que é o nosso Criador, que é o nosso Redentor, que é o nosso Salvador, que é o nosso Pai amoroso. Amém? Amém, glória a Deus. Muito bem colocado, né? É interessante que aquela parábola das casinhas, né? Que uma das casas foi feita sobre a rocha, como a pastora falou, sobre a areia. Mas o Senhor Jesus fala que quando vier a tempestade, a dificuldade, o problema, não é se vier não, é quando vier. Eu gosto muito dessa palavra, porque o Senhor afirma que as tempestades virão. Então nós temos que estar preparados para que quando a tempestade chegar, os problemas, né, nós não peguem de surpresa e nos deixem ansiosos com alguma coisa. A ideia, você está em Palma, né? Beleza, então. Valci, meu filho, boa noite para você, posso falar? Você está aí, né? Deus te abençoe. Então, é o seguinte, o versículo 26. O versículo 26 Jesus faz uma analogia muito interessante, né? Eu gosto dessas analogias que ele faz, que ele é muito sábio, eu sempre foi e é muito sábio. Ele diz assim: vejam os passarinhos. Olha só, meu, pensa bem. Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Você já parou para ver os pássaros, para analisar a beleza que eles têm? Maravilhoso, né, irmãos? E Jesus nos ensina: vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, não guardam comida nos depósitos dos celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Interessante, né? Pense bem essa analogia que o Senhor faz aqui, né? É interessante que demonstra o cuidado que o Senhor tem com os passarinhos. E ele desafia a nós a pensar
Uma pergunta que faz: será que nós não valemos mais do que os passarinhos? Se Deus cuida dos passarinhos, se Deus cuida dos pássaros que voam pelo céu, cuida muito mais de mim e de você. Então por que você está ansioso? Por que você está ansiosa, preocupada, né, em excesso com alguma coisa? Coloca diante de Deus. Porque eu se confio no Senhor, só com os montes de Sião, que não se abalam, né? Então, é uma analogia muito interessante. O Senhor nos desafia com essa pergunta: será que você não vale muito mais do que os passarinhos? Com certeza, para nós temos um valor muito grande para Deus, a ponto dele enviar o seu Filho Jesus para morrer por nós. Deus mandou seu Filho morrer pelos passarinhos, mas por mim e por você. Então é claro que nós valemos muito mais do que os passarinhos. Então, quando ele fala que a gente fica preocupado com as coisas, né, com a comida, com a bebida, com o vestuário, ele está nos desafiando a crer nele. Por que estamos preocupados? Então, nós colocar a nossa fé em ação e trabalhar, o Senhor vai nos suprir de tudo isso. Vai nos suprir do alimento, vai nos suprir da bebida, vai nos suprir da roupa. Agora, como eu mencionei há pouco, precisamos que nós realmente tenhamos entendimento. O Senhor está dizendo que nós temos que buscar isso, trabalhar. Quando nós trabalhamos, o Senhor nos abençoa e nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Isso é maravilhoso, né? Então, veja que quando o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele escreveu no capítulo 5, no versículo 7, ele diz o seguinte: lançando sobre Cristo toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de vocês. Então lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, a sua preocupação, e busque. O Senhor vai trazer para você a cura para a sua ansiedade, a cura para a sua depressão, a cura para o seu estresse, a cura para o seu nervosismo, porque o Senhor tem a cura para todas as doenças. Não existe doença incurável para Deus. Ele é o médico dos médicos, Senhor do Senhor. Né? E no versículo 34, desse mesmo capítulo 6, olha o que Jesus falou. Ele diz: por isso, não fique o quê? Ansiosos. Não fique ansiosos com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia basta suas próprias dificuldades. É uma coisa que nós temos, né? Essa mania de estar preocupado com o dia de amanhã. O que vai acontecer, o que não vai acontecer. Não, amados, o amanhã pertence a Deus. Devemos confiar que o dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje, né? Com certeza, porque Deus está trabalhando todos os dias incansavelmente para que nós possamos ter, né, o nosso suprimento, o nosso alimento, tudo que nós precisamos. Agora precisamos acreditar, porque não existe ansiedade para Deus, né, Lúcia? Glória a Deus, né, pastor? Não tem ansiedade para Deus, né? Amém. Então, o versículo 27, né, estamos caminhando aqui na nossa análise, né, textual, né? Estamos caminhando, né? Versículo 27 diz: e nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E eu gosto que, referente a isso, o Senhor Jesus escreveu no capítulo 6, versículo 33, ele diz: portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, a presença de Deus, a sua vida com Deus. Ele diz mais: ponha em primeiro lugar a sua vida, o reino de Deus, e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas as coisas. Maravilha, né, irmão? Ele dará todas as coisas. Eu gostaria que a pastora falasse um pouquinho sobre esse versículo, que diz: nenhum de vocês pode cumpridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Amém. O Senhor Jesus, na sua palavra, Ele nos dá uma instrução aqui, de como nós devemos ter tamanha confiança nele, na promessa dele, que ele fala que nós não precisamos de ficar com o nosso pensamento focado dessa forma que nós estamos falando, a ponto de preocuparmos, ter essa preocupação excessiva por causa das coisas, dos bens, das coisas material no geral. Então ele fala que essa preocupação ela vai nos acarretar muito mais mal do que bem. Por isso ele diz que nós não devemos estar preocupados com o quê? Com isso. Isso, são essas coisas. Ele está falando de coisas materiais, de coisas aqui desse mundo, coisas que
que não vão a nos acompanhar o dia que Deus nos chamar para a sua glória, coisas que nós não podemos levar, que não vai fazer diferença no reino de Deus. Então ele está falando que no lugar de nós estarmos preocupados, ansiosos demais, demasiadamente, deixar com que a nossa saúde seja envolvida, seja afetada. Amém. Por causa dessas preocupações, e ele está falando que nós não devemos agir dessa forma. Nós devemos, antes de preocupar dessa forma, a ponto de nos adoecermos, tanto físico como emocional, porque o emocional, se ele não for bem cuidado, ele vai transferir problemas para o nosso corpo, para o nosso físico. Então nós temos que, no lugar de preocuparmos demasiadamente com essas coisas, o Senhor diz o quê? Ele diz que nós devemos preocupar com o reino, buscar em primeiro lugar o reino. Amém. Glória e não a Deus. focarmos de formas desesperadas por causa dessas coisas, porque essas coisas o Senhor vai abrindo as portas, o Senhor vai trazendo a bênção, o Senhor vai abrindo caminho, o Senhor vem trazendo solução, o Senhor vai trazendo resposta, o Senhor vem trazendo soluções, o Senhor vem trazendo proteção. Olha, se nós formos contar as bênçãos derramadas, como uma música que diz que o Paulo Baruch, né? Paulo César Baruch, ele canta uma música, eu lembro bem da versão com ele, que é muito linda, que diz: quantas bênçãos, quantas são, né? Então assim, porque são tantas que se a gente for falar, a gente vai esquecer de muitas mesmo. Então, se o Senhor preocupa com os mínimos detalhes em nossas vidas, então por que nós, em nossa força mesmo, não vamos conseguir reverter situações? Então por que não descansar nele? Então vamos descansar nele, vamos voltar para o reino de Deus e entender que o nosso trabalho vale a pena, é recompensado quando nós verdadeiramente colocamos em Deus a nossa confiança. Vamos lá, vamos voltar nesses dias, refletir, buscar isso para as nossas vidas, buscar isso para as nossas mentes, para as nossas emoções, buscar isso para a nossa alma, para o nosso espírito, buscar isso para colocarmos em prática nos nossos locais de trabalho, de estudo, em todos os nossos relacionamentos, poder falar da grandeza de Deus, dos milagres, das bênçãos de Deus, porque às vezes os nossos ambientes onde nós nos relacionamos se torna um ambiente de murmurações, de reclamações, de até às vezes, se a gente não vigiar, não nos policiarmos, de repente a gente está até amaldiçoando, falando que nada vai dar certo e acha que está normal. Vamos inverter essa nossa posição. No lugar de ver as coisas de forma negativa, nós vamos olhar de forma positiva, olhando para quê? Para o autor e o consumador das nossas vidas, é Ele que nos guarda, é Ele que nos sustenta. Então vamos gerar um ambiente em volta de nós, dentro da nossa casa, um ambiente de fé, um ambiente de estrutura espiritual, emocional, um ambiente de paz, um ambiente de alegria, um ambiente onde nós possamos sentarmos em volta da nossa mesa. Amém. E dizer assim: até aqui nos ajudou Glória o Senhor. Eu creio que isso vai fazer muita diferença na minha e na sua vida. Amém. Maravilha, Amém. Maravilha mesmo, né? Bem explicado, né, irmãos? Então, amados, a ansiedade, como nós estamos meditando, é um tema muito recorrente hoje na sociedade como um todo. E a ansiedade, o anseio às vezes para adquirir alguma coisa, para conseguir um diploma, para conseguir uma fama, um sucesso, nisso, naquilo, às vezes tem levado as pessoas a precipitações desnecessárias, a preocupação excessiva. Aliás, né? A palavra ansiedade nos dicionários que é preocupação excessiva, né? Quando você preocupa demais, porque a preocupação em si já é um tema, é preocupar antes da hora, né? Preocupação, ocupar antes da hora com aquilo que ainda não é momento. Então a preocupação excessiva, essa ansiedade,
que muitas pessoas têm para conseguir bens, para conseguir riqueza, para conseguir um diploma. Isso não é errado querer, não é errado querer as coisas. Deus nos abençoa quando nós queremos, Deus nos abençoa quando nós pedimos. A questão é que muitas vezes, na nossa ansiedade, na nossa preocupação, nós não preocupamos, né? Não é mesmo que negócio? Não preocupamos em buscar Deus. A ver se aquilo que nós queremos, se aquilo que nós sonhamos está de acordo com a palavra de Deus. Porque eu falo uma coisa para você, porque nada que nós queremos fazer, se não tiver de acordo com a palavra, não adianta pedir para Deus. É pedir desnecessário, porque Deus não faz nada que contrarie a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos então ver outra analogiazinha que o Senhor faz aqui no versículo 28. Interessante, né? Esse texto. Ele diz assim: e por que vocês se preocupam com roupas? Por quê? Por que vocês se preocupam com roupa? Veja como crescem as flores do campo. Sabe, amados, é interessante. Por que o Senhor Jesus faz tanta analogia com pássaro, com flores? Porque por causa da sua essência de pureza. Você já viu quanto que as flores são lindas, né? Cheirosas, perfumadas? Quem colocou o perfume nela? Foi Deus que colocou, né? Quem deixou elas tão lindas, né? Quantas rosas lindas que nós vimos no nosso jardim? Deus que fez. Então, Deus está falando, o Senhor Jesus está falando. E por que vocês se preocupam com roupa? Não é que Jesus está dizendo que nós temos que andar despido de maneira alguma. Mas ele está dizendo, como eu já falei, que se nós buscar dele, trabalhar, né, o nosso sustento, Deus vai nos dar a nossa roupa, a nossa cobertura, tanto para o nosso corpo como para a nossa alma, né? Aqui fala cobertura não só para o corpo, também para a alma, né? E ele continua aqui no versículo 28. Ele assim: vejam como crescem as flores do campo. Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupa para si mesmo. Interessante, né? Muito interessante. O Senhor Jesus, na sua sabedoria, ele nos desafia a entender essas coisas profundamente, né, pastora? Ele desafia. Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como as flores do campo são lindas, bem vestidas, e elas não trabalham, elas não fazem roupa, elas não fiam, né? Mas elas estão bem vestidas, porque o Senhor cuida delas. Se o Senhor cuida das flores do campo, muito mais cuida de mim, de você. Então, não ficamos ansiosos com isso não. Se nós buscar de Deus, trabalhar com afinco, de acordo com a palavra de Deus, ele vai dar tudo que nós precisamos. Amém. Porque a riqueza, irmão, a riqueza, quando nós buscamos com prudência, com a riqueza, deixa eu ler o versículo aqui, Provérbios 13:11. A riqueza de procedência vã, ela diminui. Quando a riqueza é construída fora da palavra de Deus, não tem futuro. Mas a quem ajunta com o próprio trabalho, ela aumenta. Deus abençoa. E assim como as flores são bem abençoadas, nós também seremos, né? Pastor, que versículo lindo, né? É uma coisa muito linda. E o Senhor desafia mais ainda. Olha só o versículo 29, ele diz: mas eu afirmo a vocês. Então veja bem, eu afirmo a vocês, a mim e a você. Eu afirmo a vocês, Jesus falando, que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupa tão bonita como essas flores. Que coisa linda, né? Que maravilha, né? Delmácia colocou palavra abençoada. Obrigado, minha irmã. Então, é um desafio que Deus faz para nós pensar, refletir. Você já pensou sobre Salomão, irmãos? Salomão foi o rei mais rico que já existiu. A Bíblia diz que não existirá outro tão rico como ele. Nós pensamos hoje assim, gente, mas como assim? Nós analisamos o rei da Arábia Saudita, né? Que é um homem riquíssimo, que tem um poder muito grande, riqueza muito grande, mas a palavra de Deus, que não falha, diz que nunca haverá um rei mais rico do que o rei Salomão, né? Então, porque ele tinha a bondade de Deus na sua vida. Então, o que o Senhor afirma aqui? Que nem Salomão, o homem mais rico, o rei mais poderoso de todos os tempos, usava roupa tão bonita como as flores. E é maravilha, né, irmão? Não existe algo maravilhoso assim. Porque Salomão, gente, foi um homem esplendoroso. Quando nós lemos os livros de reis,
nós vemos quanta riqueza aquele homem teve, né? Ele tratava ouro em toneladas. Ele falava de ouro, ouro de Ofir, que era o ouro mais puro que existia na época. Ele tratava em toneladas. Ele mandava navios buscar ouro em toneladas. Então esse homem tão rico não vestiu como as flores tão simples. Aqui é uma questão que nós devemos compreender: simplicidade. Então a riqueza do nosso ser não está na roupa que nós ostentamos, irmãos. A riqueza do nosso ser não está na joia que nós ostentamos. A riqueza que nós temos, que Deus nos dá, está em nossa maneira de viver. Como nós agimos, como nós falamos, como nós pensamos. Isso é muito interessante. Né? Então isso que o Senhor Deus nos desafia a compreender essa analogia que Ele faz nesse versículo, nesses versículos que nós lemos. Amém. Então você pode depois pegar a sua Bíblia e meditar, capítulo 6, versículo 25 em diante, quando ele fala a respeito disso. Ele faz várias analogias com os passarinhos, com as flores, para que nós possamos entender que o importante não é aquela riqueza que é ostentada, mas com a simplicidade que há na sua vida, né? Que maravilha! Então, para a conclusão desse tema, depois a pastora vai comentar também, é que somente em Deus, em sua palavra, nós encontramos refúgio para nossas inquietudes. Verdade. Somente em Deus e em sua palavra, nós encontramos refúgio para a nossa ansiedade. Não adianta, irmão. Não adianta subir a escada da igreja de joelho, não adianta carregar a cruz nas costas, não adianta nenhum sacrifício, porque somente Deus e a sua palavra traz refúgio para nossas inquietações. Que maravilha, né? Nem pensar assim, irmão. É Deus que faz. A ansiedade, né? A ansiedade, já para concluir, a ansiedade pode fazer o papel de gatilho e desencadear outros transtornos se não for controlada. Aqui já entra a parte médica, né? Vamos dar uma de médica aqui, né, professor? Vamos dar uma de médica aqui? Sim. Então a ansiedade pode fazer o papel de gatilho, né? Ao desencadear outros transtornos, se não for controlado. Verdade. Então devemos ter cuidado com a nossa ansiedade, nosso nervosismo, aquela coisa que não tem controle, não, tem que controlar, porque senão vira um problema, né? Diz mais, causando o surgimento de enfermidades psicossomáticas, nome difícil aqui, né? Doenças que afetam a saúde física e mental, como gastrite, úlcera, colite, taquicardia, hipertensão, cefaleia e alergias são comuns exemplos de doenças causadas pela ansiedade. Então, irmãos, fuja da ansiedade. Todas essas coisas que surgem, né? Eu lembro que a semana passada, né? Eu tive um problema de família, né? E eu fiquei uns 2 dias assim, muito, digamos, nervoso não, mas fiquei muito preocupado, fiquei muito ansioso, né, com a situação. Perdeu o sono. Né, perdi o sono. E por acaso fui medir a pressão, estava 17. Por quê? Porque eu fiquei ansioso, fiquei preocupado, né? Por um caso que não tinha mais jeito, Deus já tinha tomado a decisão de fazer, né? Mas eu fiquei ansioso. Então assim, vê que algumas doenças que as pessoas passam a sentir, como gastrite, né? Dor de estômago, colites, taquicardia, que é o ritmo do coração acelerado, hipertensão, dor de cabeça, às vezes é porque está ansioso, muito ansioso, né, pastor? Verdade. O que você pode falar sobre isso? É verdade. A ansiedade, é muito real essa questão do que o pastor falou, desses aqui citando alguns sintomas, né, causados pela ansiedade. Esses transtornos que às vezes nós sentimos, muitas vezes é decorrente à ansiedade que nós não conseguimos controlar. E a ansiedade, ela surge na nossa vida por inúmeros tipos de coisas, né? Por vários fatores, ansiedade, né? Dores, espera. Olha, uma coisa que gera muita ansiedade, por exemplo, esperar, por exemplo, uma pessoa que está em viagem, que você está com um dia inteiro onde não teve um sinal de comunicação e você está ansioso porque o dia está chuvoso, porque a estrada é perigosa, porque a viagem é uma viagem
criteriosa, enfim. E você fica esperando por aquela pessoa, esperando por aquela notícia, a noite vai chegando, você fica ansioso, e deu 6, e 8, e 10 horas. Então não é assim mesmo? A ansiedade ela vai tomando de conta das nossas vidas. Agora, existem algumas coisas que vem essa ansiedade passageira, é normal, é natural essa ansiedade, mas aquela ansiedade que nós queremos trabalhar com as nossas mentes é essa ansiedade contínua, a qual vai acarretar em nós, desencadear essas doenças. Porque a ansiedade passageira, ela cria uma reação e passa. Mas a ansiedade contínua, ela é uma ansiedade que realmente pode nos acarretar problemas seríssimos de saúde. E pode também gerar, e gera muito, a questão da depressão. A ansiedade, ela vira depressão. E a depressão é uma doença muito difícil de ser tratada. Por quê? Porque ela não é uma doença física, falando assim, que está visível no físico, mas ela é uma doença que às vezes ela vem e vai destruindo a pessoa de pouco a pouco, mas ela é fisicamente invisível. Então ela é uma doença difícil, muito difícil de ser tratada, né? Temos que procurar os recursos, psicólogos, tratamento. Existem muitos recursos, mas um dos recursos é nós não chegarmos lá, nessa ansiedade, a esse ponto de gerar em nós essa questão da depressão, da angústia, que a pessoa passa a vontade de não sair mais de casa, só quer ficar dentro do quarto, quer ficar aí trancada, ou às vezes ele não tem prazer de fazer um passeio com a família, um piquenique, um almoço junto. Então a ansiedade ela só gera na pessoa coisas negativas, ela nunca traz coisas boas, e nós precisamos, né, jogar isso fora. Isso é lixo, joga fora, o que é lixo nós temos que jogar fora. Então jogarmos a ansiedade fora, para que nós possamos ter uma qualidade de vida em Deus. E eu quero fazer aqui só um pequeno reparo, voltando um pouquinho atrás, a questão de como Deus cuida da natureza, que ele falou das plantas, das flores, dos pássaros. Essa época, por exemplo, meus queridos, é uma época muito boa para você sair aí fora da sua casa, quem sabe no seu quintal, quem sabe numa chácara por onde você anda, quem sabe numa estrada por onde você anda. Olha, observa os ipês e olha quantas flores que o ipê produz dentro de 2, 3 dias. Você olha, passa hoje, o ipê tá lá sem flor, você passa amanhã, ele tá com metade de flor, quando você passa depois da manhã, ele tá completo, carregadíssimo de flores. E aí você vai parar e começar a contar, enumerar aquelas flores. Será que você dá conta? Quem fez isso de um dia para o outro? Será que o homem poderia fazer algo tão perfeito assim? Eu creio que não. Então é por isso que Jesus nos chama a atenção e nos mostra, comparando, fazendo essas analogias de coisas que está ao alcance dos nossos olhos natural, para nós entendermos um pouquinho das coisas celestiais. Então ele pega e mostra como é bonito contemplar um ipê quando ele está carregadinho, pensar que aquilo é feito no máximo 2, 3 dias, né? Então veja que perfeição o Senhor tem. Então é dessa forma que Deus cuida de nós, é com tamanha perfeição Ele cuida das nossas vidas. Amém, glória a Deus. Muito bem colocado, né? Deus é maravilhoso. Agora, amados, a ansiedade, quando ela vem sobre nós, porque a ansiedade pode vir em nossas vidas pela perda de um parente, né? pela uma crise, um momento, uma coisa. Mas quando essa ansiedade vem por questão da nossa ansiedade de adquirir riqueza, patrimônio, essas coisas, é preciso ter muito cuidado. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 da sua carta aos Efésios, versículo 4 e 5, ele fala a respeito disso. Porque o maior patrimônio que o homem pode conquistar, o maior tesouro que o homem pode ter, pode encontrar, é a salvação. Aquela salvação pela qual Jesus morreu. Então esse é o maior patrimônio que eu tenho, que você tem. Ela não tem preço, por quê? Porque já foi pago o preço. Verdade. Jesus já pagou o preço. É verdade.
Então, não fique ansioso por patrimônio, por bem, por riqueza. Não, você já tem um maior patrimônio que é a sua salvação. Busque Deus, trabalhe com afinco, com dedicação, sem se extremar, sem ficar nervoso, sem ficar estressado, porque isso não vai levar a nada. Né, Lúcia? A Lúcia hoje postou uma foto de um IP muito bonito, né? Esse IP que estava muito bonitinho, não tinha nem um espaçozinho sem flor, né, Lúcia? Que lindo. Que maravilha, de parabéns Deus. aí pela Maravilha foto, de viu? Deus. Então, amados, em Provérbios, né, Salomão fala muita coisa interessante. 22, versículo 1, o Salomão escreveu o seguinte: que vale mais teu nome do que muitas riquezas. Um bom nome. Um bom nome. Vale mais ter um bom nome do que muita riqueza. E ser estimado pelas pessoas é melhor do que a riqueza e o ouro. Já pensou isso? Olha só o que Salomão escreve. Que ter um bom nome vale mais do que muitas riquezas. Nosso nome limpo, nosso nome que as pessoas ouvem e tem referência de que você é uma pessoa boa, né? Verdade. Ser estimado pelas pessoas, né? Você tem prazer, quando chegamos na casa de alguém, ele tem prazer em nos receber porque ele nos estima e nos considera, né? Então, amados, é muito importante, é muito importante. E o salmista, eu não sei de quem é esse salmo, não, mas depois a gente pode dar uma olhada. O Salmo 49, versículo 6, o salmista escreveu um versículo muito engraçado, diz: aqueles que confiam na sua fazenda, né? Fazenda aqui é riqueza, e se gloria na multidão das suas riquezas, não adianta nada, irmão, nada mesmo. O nosso patrimônio é a nossa salvação, o nosso Deus que cuida de nós. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Estamos chegando ao final dessa live hoje, que fizemos num formato diferente, né? Interagindo com a pastora Ceiça, me ajudou bastante aqui nos comentários, né? Então nós estamos chegando ao final dessa live. Nós vamos postar essa live no YouTube, daqui a pouquinho. Então você acessa lá, assiste e dê um like lá, tá bom? Dê um like lá para forçar, para ajudar nosso canal, tá bom, irmão? Então vai estar no Facebook também. O Facebook fica aí disponível, você pode assistir depois, né, compartilhar com alguém, né? Porque muitas pessoas, a maior parte dos irmãos que assistem a live, assiste posteriormente, né? Depois. Então vai estar no YouTube, vai estar no Facebook, para que você possa assistir. Pastora Ceiça, dê uma boa noite aí, agradecendo os irmãos. Boa noite, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Obrigada pela audiência, por ter nos ouvido, nos assistido. Fica todos na paz do Senhor. Amém. Então nós estamos assim despedindo dos irmãos, na paz de Deus, né? Que o Deus de Israel esteja nos cobrindo, nos guardando. Amém. Na próxima quinta-feira, se Deus permitir, nós estaremos aqui falando do seu amor, falando da sua bondade, né? Falando do seu perdão, da sua salvação. Então que o Senhor Deus abençoe você, a sua família, a sua família. Não esqueça, não fique ansioso, coloque a sua confiança no Deus de Israel. Amém? Amém. Boa noite e fique em paz. Vamos.